Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos já na lição número 8 e o título dela é Juízo contra as Nações. Deus trazendo juízo para as nações, falando sobre o que vai acontecer. Lembrando que Deus sempre avisa antes, exorta, repreende, para que os homens não entrem numa situação em que ele tenha que agir, trazendo a correção, mas muitos não têm dado ouvido, e pelo que o dia chega, o juízo se estabelece. E a nossa lição, lembre e considerem que estamos estudando o livro de Ezequiel, que são 48 capítulos, que nós vamos estar trazendo como que num resumo de todo o livro, progressivamente de lição em lição, e com isso, dos 48 capítulos, pode acontecer de termos lições com vários capítulos, como é o caso de hoje mesmo, porque estaremos estudando desde o capítulo 25 de Ezequiel até o capítulo 32. Assim, para dar início à nossa lição, a leitura bíblica em classe, conforme o nosso costume, isso nas salas de aula, é no capítulo 25, verso 1 até 11, o início deste texto. São vários capítulos, conforme já temos dito, mas o tema em si é um só, pelo que pode ser bem resumido. É juízo contra as nações, e em particular como nos capítulos 26, 27, 28, 3 capítulos, em que se trata do juízo praticamente de uma nação. É que Deus abre bem o assunto, discorre bastante, mas o importante é que há um juízo. Qual é esse juízo? Qual é a sentença dada? E nós vamos estudar hoje. E já os capítulos 29, 30, 31, 32 é o juízo também de Deus para uma nação, o Egito. E a sentença é proferida, só que nesses capítulos Deus desenvolve longamente sobre o que vai fazer, o que vai acontecer, e numa linguagem, vamos dizer assim, que nós possamos talvez não entender hoje por detalhes, porque é coisa de mais de 2.000 anos, 2.500 anos atrás, e quando os povos tinham nomes conhecidos, e desses povos hoje não temos mais notícia. Por isso que fica difícil entendermos todos os detalhes desses capítulos do estudo de hoje, mas nós vamos abreviar para o principal. Ou seja, Deus regendo o mundo como Senhor do mundo, como Rei e como Deus, Criador das diversas criaturas, tudo é dele, e Ele fez a cada um de nós para um propósito, e muitos não levam em conta que há algo determinado pelo Criador, o Senhor da nossa vida.
Mas vamos para a nossa lição. E quanto à leitura, faremos em momento mais dentro do desenvolvimento da lição. Continuando, temos o nosso texto áureo que tomamos lá do capítulo 25 e verso 29 de Jeremias. Texto que diz: eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficaríeis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. E observem que está bem dentro da nossa lição, juízo contra as nações, esse texto de Jeremias, porque também está relacionado, porque Ezequiel fala para as nações e para o povo de Israel, Ezequiel falando para os que estão no cativeiro já, e Jeremias na cidade de Jerusalém, para os que ainda estavam na cidade de Jerusalém, e avisando que ali haveria destruição, e alguns seriam levados também para se juntarem aos outros no cativeiro. E fala Jeremias do juízo das nações, e de uma forma bem clara, que os professores podem observar no capítulo 25, nos versos iniciais. Mas nosso estudo é em Ezequiel, pelo que observem, no nosso esboço da lição de hoje, juízo contra as nações, o primeiro subtítulo é juízo contra Amon, Moabe e Edom. É o capítulo 25 que apresentará este assunto. Já o subtítulo segundo, juízo contra Tiro e Sidom, já vai envolver os capítulos 26, 27, 28, Deus discorrendo longamente sobre os fatos que vão acontecer. Mas nós vamos simplificar um pouco e ficar dentro de uma sentença mais direta, mais objetiva, contra Tiro e Sidom. Igualmente, no subtítulo 3, juízo contra o Egito, e já envolvendo os capítulos 29, 30, 31, 32, tudo falando sobre o Egito. Discorre Deus largamente sobre este assunto, mas nós vamos pegar alguns pontos que são Deus trazendo um castigo, uma repreensão para a terra do Egito. Portanto, vamos entender um texto muito longo, mas nós vamos pegar poucos versos em alguns capítulos. Assim, continuando, podemos ir para o início da nossa lição, lembrando que lançamos em tela um resumo do nosso material de classe. E assim lemos. Na lição anterior, vimos que Ezequiel profetizou o juízo de Deus contra a casa de Judá, até o exato momento em que o exército dos caldeus chegava às portas de Jerusalém para dar início ao cerco da cidade. Agora restava esperar que se cumprisse tudo aquilo que o Senhor havia dito através de seu servo, para que então o povo entendesse que esteve no meio deles um profeta e, arrependidos, pudesse se voltar para Deus. Outras nações também haviam pecado, e se o rei de toda a terra não teve o seu povo por inocente, quando este pecou, tampouco deixaria escapar aqueles que, ao invés de temerem, alegraram-se perversamente na queda do povo eleito. Então, essa é a nossa lição. Observe lá em Jerusalém,
Nabucodonosor já cercando a cidade. O fim já estava determinado para Jerusalém, para o templo e para o povo também. Haveria mortandade. E agora Ezequiel, deixando este quadro ao lado, começa a falar da visitação de Deus para as outras nações. Mas o destaque no capítulo 25 são as nações vizinhas que se alegravam da destruição de Israel. E Deus não teve isso por menos. Achou gravíssimo, julgou como grave essa soberba e essa malignidade, se alegrar na destruição, no mal, no castigo que ele trazia para o seu próprio povo, e fala então que eles não ficarão impunes, não ficarão, mas serão cobrados de alguma forma. E nisso há nações que deixam de existir totalmente. Mas continuemos dentro da nossa lição. Entrando no primeiro subtítulo, juízo contra Amon, Moabe e Edom. Nós temos nos versos 1 a 11 o texto que nos fala e citando estas nações. Leio agora o texto bíblico, onde podemos acompanhar, lembrando que utilizamos na nossa escolha e já tradicional versão de João Ferreira de Almeida, a versão corrigida. O texto diz: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: Visto que tu disseste, acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: visto como bateste com as mãos e pateaste com os pés e te alegraste de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, portanto eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as cidades, desde as suas cidades, fora das fronteiras, a glória da terra. Bet-Jeimote, Baal Meon e até Kiriataim, até os filhos do Oriente, a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e os moabitas saberão
que eu sou o Senhor. Aí está este texto falando do juízo de Deus contra Amon, Moabe e Edom, e a sentença: deixarão de existir. Observe que as nações são Amon, Moabe e Edom, e algumas vezes Deus cita ou refere-se às nações por suas cidades, vamos dizer assim, de destaque. Por isso que temos expressão como acabamos de ler, da cidade de Bet-Jesimote, Baal-Meon e até Kiriataim, porque Deus tem esse costume de representar a nação por suas cidades também, em especial pelas suas capitais, como Rabá, terra também de Amon. Muito bem, esse é o juízo de Deus. Pronto, Deus vai extinguir com essas nações. E lendo ou indo para o nosso material de classe, em tela está o primeiro parágrafo, onde podemos estar lendo o que se coloca a partir deste capítulo. O Senhor Deus dirige uma palavra de juízo contra diversas nações. Um tipo de profecia que encontramos também em Isaías, Jeremias e outros profetas. Todas essas nações eram vizinhas de Israel e Judá, mas no caso dos povos aqui citados, também eram parentes. Amon e Moabe se originaram a partir da semente de Ló, sobrinho de Abraão, e Edom é Esaú, um dos filhos de Isaque e irmão de Jacó que é Israel. Quando Jerusalém e Judá caíram sob o cerco e a invasão das forças de Nabucodonosor, Amon, Moabe e Edom ainda habitavam em suas respectivas sortes ou terras, do outro lado do Jordão, junto ao deserto. O que aconteceu aos seus irmãos israelitas deveria ter servido de alerta e despertar o temor de que, se nem o povo eleito escapou do castigo pelas mãos de Nabucodonosor, tampouco eles escapariam. Mas cada uma dessas nações preferiu se satisfazer, se alegrar ao seu modo com a queda dos seus irmãos. Então observe, aí já está colocado para nós o bastante da compreensão, juízo de Deus, condenação, porque eram irmãos, parentes. Entretanto, havia ira, maldade no coração desses povos contra Israel e, em particular, chamado por Deus para uma obra toda especial, e tendo concertos Deus com Abraão, Isaque e Jacó. É um desrespeito também ao próprio Deus, e a sentença chega dessa forma: deixarão de existir. Muito bem. Falando agora dentro de Gênesis, é bom compreendermos algumas coisas. Conforme já foi colocado, essas nações, essas três em especial, são irmãs, são parentes. E de onde originaram? Olhando em Gênesis, sim, no capítulo 19 e verso 36, procurando ser rápido pela extensão do texto que poderemos por ele estar passando, nós temos a citação da origem dessas nações. O verso 36 diz para nós em Gênesis capítulo 19: e conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai,
e teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, aí está moabitas e amonitas, que são descendência de Ló. E a história de Gênesis, os irmãos podem depois acompanhar, mas não faz parte principal do nosso texto. E essas cidades continuaram atravessando milênios, chegando até o tempo de Nabucodonosor, mas sempre foram nações inimigas, sim, de Israel. Por exemplo, quando aconteceu de Moisés e depois Josué conduzindo o povo pelo deserto, essas nações se colocaram em posição contrária, como adversários, sendo que o cuidado de Deus foi exatamente dizer a Josué: são parentes, desvia. Ainda que Josué pediu para passar pelo meio das terras, sem tocar em nada, pagando toda a água que bebessem ou alguma outra coisa, não quiseram. E chegou ao ponto do povo ter que fazer uma volta enorme, que poderia ser poupada, porque os parentes não deixaram. Moabe, Amon e também Edom. Muito bem. Agora, passando ao capítulo 25, no texto bíblico, para nós entendermos mais um pouco, e observem que essas nações, Amon e Moabe, são anteriores à formação da nação do próprio Israel, porque Israel demorou, Abraão demorou a ter filhos, Isaac demorou a ter filhos, e a multiplicação só veio de fato quando Jacó, é o personagem principal da história. Mas no capítulo 25 temos que observar a história que fala sobre o nascimento de Isaac, dos filhos de Isaac e Rebeca, um casal abençoado por Deus, um matrimônio sim conduzido por Deus de forma extraordinária, mas como disse Paulo, na carne tereis tribulação. Muitos pensam que não, todos têm a sua aprovação. Isaac e Rebeca também tiveram a sua dificuldade, 20 anos de esterilidade, até que Deus ouviu a oração de Rebeca e lhe concede nascimento de gêmeos. Quem está nascendo? Justamente Esaú e Jacó. O verso 21 coloca para nós desta forma: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor Deus. E o Senhor Deus lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú, que significa cabeludo. Continuando no verso 26,
e depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Então aí temos os nomes: Esaú, irmão de Jacó, sendo que Jacó vai ser Israel. Mas na continuidade da história, é bom colocar isso mesmo, aqui no capítulo 25, destacar no verso 29: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado ou desfalecido. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então Esaú, cabeludo, Edom, vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Aí está o momento em que, sim, Esaú, cabeludo, e agora porque cobiçou e vendeu a primogenitura por causa de um molho, de um guisado vermelho, deram para ele o nome de Edom. Pronto, aqui está a venda da primogenitura, e como a pessoa tem o seu nome colocado assim, de uma forma sem muita distinção: cabeludo e depois vermelho. Agora, para entendermos mais um pouco, não confundirmos, o povo às vezes é chamado pelo lugar onde habita. E Esaú, que é Edom, vai morar na terra de Seir. Por isso, de vez em quando se fala Seir, referindo-se também a Edom ou a Esaú. Então, 3 nomes para citar um povo às vezes, né? Seir, esse último, depois o outro Edom, e o primeiro que era Esaú. Essas são as colocações nossas. Então eram irmãos mesmo, e a discórdia permaneceu sempre. Após esse detalhe da venda da primogenitura, as coisas acontecem, e no acontecimento que vem, Esaú, com seus pais ainda vivos, promete matar a Jacó. Isso então é coisa, lá quando eram os 2 só, e depois, quando são nações, continua os descendentes de Esaú, sim, querendo a todo custo exterminar, acabar com o povo de Israel. E essa maquerência que Deus vai cobrar. Mas seguindo para o segundo parágrafo da nossa lição, em tela está: Deus resume a atitude dos amonitas da seguinte forma: visto que tu disseste acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, verso 3, e por isso ele os sentencia a nunca mais existirem, nem serem reconhecidos como povo, e a sua terra a tornar-se desolada para sempre. Onde havia cidades muralhas, só restariam lugares áridos e ruínas, boas apenas para os beduínos descansarem com seus rebanhos. Não muito diferente foi a reação de Moabe e Seir.
Eis que a casa de Judá é como todas as nações. O verso 8. Palavras essas que expressam ironia e desprezo pela fama, pelo fato de Israel como povo especial, protegido pelo seu Deus. Pois que Edom se ouve vingativamente, diz Deus, para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Verso 12, é uma referência à participação desse povo na invasão da cidade pelos caldeus, aproveitando-se do momento de fraqueza dos israelitas para aumentar ainda mais a sua dor, conforme relata em maiores detalhes o profeta Obadias. Então observem, já temos várias palavras de Jeremias e anteriormente de Isaías para a cidade ou povo de Esaú, que é Seir, que é Edom, mas não houve arrependimento nem mudança de comportamento. E toda a história foram inimigos, não da parte de Israel. Israel sempre, vamos dizer assim, estava mais na defensiva do que nesta ira sem controle. Mas, vamos entender, não se mudam, sempre com ódio a vida toda, e agora vem a sentença. E o particular é que eles fizeram parte de invadir Jerusalém e expor a matança e outras coisas mais para poder prejudicar a Israel ou para exterminá-lo, conforme o desejo do coração deles. Aí Deus deu o troco: quem vai ser exterminado são vocês, deixarão de existir. É o caso de Edom. E para nós termos o texto para ver como que os profetas diziam claramente estas coisas naquele tempo, nós temos Obadias, com a palavra que Deus mandou para eles. Sim, nos versos 10 e também seguintes até o verso 14. Obadias. Assim lemos nas Escrituras. Obadias, verso 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Então observe que Edom, meu Deus, quanta maldade, quanta malignidade, quanto ódio do nada contra o povo que já estava sendo destroçado. Irmão entregando o outro, não poupando naquele desastre tão grande. Então, tanto desejou que o outro fosse exterminado, que exterminado foi ele. Não existiria mais Edom na face da terra, como também Moabe e como também
Amon. Nações, sim, amigas, mais do que amigas, porque amigas na verdade não foram, eram parentes, mas o ódio partia sempre dessas 3 nações contra Israel. Mas continuando a nossa lição, juízo contra Amon, Moabe e Edom. No finalzinho do capítulo 25 parece os filisteus, eternos inimigos de Israel, dos combates lá desde o tempo mais antigo, quando Israel se estabeleceu na terra. Temos os filisteus no tempo, vamos dizer assim, de Josué, avançando no tempo de Samuel, juízes, no caso juízes e outros juízes de Israel, depois por Davi, sempre os filisteus como inimigos, e continuam pelos anos adentro até agora, no tempo que vem Nabucodonosor. E agora em Ezequiel capítulo 25, nós temos nos versos 15 a 17 essa palavra contra os filisteus. Assim diz o Senhor Jeová: visto como os filisteus usaram de vingança, executaram vingança de coração com malícia, para destruírem com perpétua inimizade, portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar, e executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Pronto, e esse é o 4º povo, bem vizinho de Israel, nação inimiga por todas as gerações, ali na habitação de Canaã. Muito bem, e o texto nosso último parágrafo nesse primeiro subtítulo, juízo contra Amon, Moabe e Edom, temos o texto dizendo: entre essas 3 nações, o Senhor inclui também os filisteus, que, como sabemos, foi o único povo deixado na terra junto com Israel, mas nunca se dispuseram a entrar em concerto ou fazer as pazes com seus vizinhos. Visto como os filisteus usaram de vingança, executaram vingança de coração com malícia, para destruírem com perpétua inimizade, e por isso também seriam exterminados como as outras nações. Agora observe que Deus demonstrou ser Deus para os filisteus, quando no tempo de Eli, a cidade de Siló foi destruída pelos filisteus, levaram a arca ao concerto, mas ali Deus operou tremendamente na terra dos filisteus, de forma que todos reconheceram que o Deus de Israel era mais forte que o Deus deles, Dagon. E entendendo que muitas pragas houve da parte do Deus de Israel contra eles, censurando, repreendendo pela inimizade e outras coisas mais, eles devolvem a arca, conhecendo que o Deus de Israel é verdade e que era superior ao Deus deles. Mas é lógico que Deus é superior aos ídolos e ao ídolo de Dagon, mas eles não aprenderam com isso que existe um Deus verdadeiro e o deles era falso. Continuando, podemos entrar no 2º subtítulo da nossa lição. Se o assunto é juízo contra as nações, e tivemos vendo no primeiro subtítulo algumas, agora teremos Tiro e Sidom. Mas eu quero esclarecer, colocar para mais compreensão e conhecimento, que Deus sempre visita o mundo, trazendo um basta à vida desenfreada, errada dos homens,
às vezes para com ele mesmo Deus e às vezes uns para com os outros. E no caso de Isaías, ele falou largamente, claramente de um juízo de Deus para todas as nações sobre a face da terra. E Deus usaria como instrumento de correção das nações a Assíria. E esse tempo passou, mas foi tempo também em que 10 tribos de Israel foram extintas porque se desviaram tremendamente de Deus ao ponto de não mais ter jeito. E agora, passados 100 e poucos anos, é o tempo de Jeremias, de Ezequiel, em que está havendo esse juízo de novo sobre todas as nações. Agora, quem é o executor desse juízo de Deus é a Caldeia ou Nabucodonosor, dirigindo toda aquela nação e aquele império, porque ele era rei de reis. Mas Deus o chamou de servo, de ungido dele, ou seja, ele estava numa missão de juízo de Deus sobre a face da terra. Muito bem, e o texto em si agora é o capítulo 26, na verdade capítulo 26 em diante, até o capítulo 28, 3 capítulos, falando sobre Tiro e Sidom. Mais propriamente fala o tempo todo de Tiro. Sidom, umas poucas palavras, mas Deus vai falar largamente sobre a sentença dele contra Tiro, outra nação que deixaria de existir, ou nações que deixariam de existir. E o texto inicial, capítulo 26, aos versos 1 a 4, e leio agora nas Escrituras. E sucedeu no 11º ano, ao 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. Pronto. Agora é Tiro e Sidom, cidades ou nações na Fenícia. Os fenícios, nós temos noção, comerciantes, navegadores, tinham comércio por toda aquela região onde o mar Mediterrâneo tinha suas águas. Mas observe, se gloriou, se alegrou na destruição do povo de Deus, dizendo que agora sim o comércio seria todo só para eles, já enriquecidos, mas ainda a ambição, a cobiça não cessava. Mas Deus traz juízo e diz que deixarão de existir. É importante ver que palavras lá de Deus, irmão, que são claríssimas, claríssimas, e quem quiser ir, vá lá visitar e vai ver que é isso mesmo. O lugar de Tiro hoje é só uma pedra, uma região junto ao mar. E para onde foi a cidade? Como se disse, foi varrida para dentro do mar, não existe mais. Palavras de Deus exatas, que a arqueologia hoje pode comprovar. Mas vamos lá, nosso assunto é juízo contra Tiro e Sidom, um segundo subtítulo. E no primeiro parágrafo, o texto que apresenta-se diz: a qualificação das cidades de Tiro e Sidom pode até parecer mais extensa do que esses povos mereciam,
Mas talvez nos fujam maiores detalhes sobre o relacionamento dos fenícios com Israel. Sabemos, porém, que ambos tinham uma aliança que começou nos tempos de Salomão, como em 1 Reis capítulo 5. Além disso, Tiro era célebre pela sua posição praticamente inexpugnável. Acrescente-se a isso que, assim como todos os fenícios, os tírios eram exímios marinheiros e experientes comerciantes, tendo alcançado todas as nações às margens do mar Mediterrâneo. E além, com as suas mercadorias riquíssimas, carregadas em poderosas embarcações feitas de cedro, ali mesmo na região do Líbano, madeiras de qualidade, e assim embarcações também muito bem feitas para aquela época. Aí está então quem são Tiro e Sidom, terras ao norte de Israel, junto ao mar, inclusive lugar que depois Jesus esteve, vamos dizer assim, visitando. Jesus passou por Tiro, passou por Sidom e pregou ali a sua palavra, deixou a sua mensagem. Deus não desprezou os remanescentes dessas nações, mas quanto às suas cidades, o reino tinha já acabado no tempo de Jesus. Mas vamos em frente. No segundo parágrafo, juízo contra Tiro e Sidom, alerto que o assunto, na verdade, nesses capítulos 26, 27, 28, quase que na totalidade é para Tiro. Sidom, uma pequena palavra é deixada. Mas observemos o texto. Mas a causa da queda de Tiro não está tanto nos pecados que essas grandezas poderiam ter incitado no coração do seu povo, como na alegria que mostraram pela queda de Jerusalém. Está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim e me encherei agora que ela está assolada. Texto que lemos no capítulo 26, no verso 2. A lamentação que se segue até o capítulo 27 destaca exatamente a ironia de uma nação tão rica e gloriosa ser abatida até o fundo do mar, como um navio naufragando. Ao que o Senhor acrescenta também o pecado particular do rei ou príncipe de Tiro, descrito extensamente no capítulo 28, como um indivíduo de incomparável glória, riqueza e saber, cuja posição diante do próprio Deus era de um querubim ungido para proteger, de alguém que estava no monte santo de Deus, no meio das pedras afogueadas. Contudo, seu coração se ensoberbeceu com tanta glória, visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E o Senhor o castigaria de tal modo que do alto da sua posição original ele seria abatido com uma morte desonrosa e lançado numa cova comum, como um cadáver qualquer. Mas a descrição do capítulo 28 é interessante. Está falando Deus, sim, precisamente do rei de Tiro, ou Deus usou a riqueza, a fama, a soberba que ele tinha para falar do próprio Satanás, porque essas palavras são mais aplicáveis a Satanás, que sim, era anjo querubim colocado para proteger.
E as citações em outros textos sobre Satanás é a sua glória, a sua posição super especial, sabedoria e outras coisas, mas o seu coração interior veio a se contaminar em soberba de dizer que seria igual a Deus. Subirei em mais altas nuvens, palavra de Isaías. E aqui observe Deus falando que ele se assentaria na cadeira de Deus no meio dos mares, da multidão dos povos. Podemos colocar essa simbologia também aqui: povos, multidão de águas, como as pessoas, multidão de gentes, de povos. Então, na verdade, ele cobiçava, era o trono de Deus, tirar Deus, ficar aí. E Deus está falando. E lá em Isaías diz que se ele pensou em subir, na verdade desceria o mais profundo do abismo. É a sentença de Deus. Você é destituído da posição de estar junto a Deus no jardim do Éden celestial, não é terrestre. Sim, por causa da sua soberba e pretensão contra Deus. Observe, irmãos, como essas palavras mostram para nós como a gente pode se desviar facilmente do bem proposto por Deus. Na verdade, Deus já criou todos os seres como o homem feito do pó da terra para ser a sua imagem e semelhança. E as pessoas estão querendo crescer na sua ideia, no seu projeto, enquanto que o projeto de Deus é o único que leva o homem a estar na vida eterna, nos lugares celestiais e ali junto a Deus, semelhante. Satanás querendo ser igual a Deus, com soberba, violência, engano e tantas coisas que dele o próprio Jesus chega a dizer: homicida e não firmando-se na verdade desde o princípio. Então observam que a palavra que está aqui em Ezequiel contra Tiro começa no homem comum e pode estar trazendo ou apresentando ali uma figura do próprio Satanás no tempo que esteve elevado, até que houve transgressão em seu coração. Então, palavras claras daquilo que é invisível, ou tomando o homem que é visível. E observe que estava cheio de riqueza, mas queria mais. Como? Onde? Para quê? Essa era a verdade de Tiro, e se alegrando de que Israel agora não seria mais um concorrente na área comercial. Mas vamos em frente com a nossa lição. E agora, destacando, se há um juízo de Deus sobre Tiro e Sidom, no capítulo 27, sim, versos 32 e 36, se coloca para nós essas palavras de Deus: e levantarão uma lamentação sobre Tiro, ou sobre ti no seu pranto, e lamentarão sobre, leio de novo 32, e levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? E depois o 36, que diz: os mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti, tu te tornaste em grande espanto e nunca mais serás para sempre. E palavra essa outra vez que de alguma forma aponta para Satanás e o seu juízo, ou juízo de Deus sobre ele, de que será um espanto. Muitos vão estar contemplando a destruição final de Satanás, dizendo-se grande e depois
simplesmente morrendo fácil. Ou a palavra que se diz que ele chegaria a dizer: mas não sou Deus. Coloquei numa expressão mais minha, mas ele dirá: sou Deus, mas na verdade estava sendo morto por um qualquer que se levantou em batalha contra ele. Assim Tiro e a representação dele também. Faltou nesses capítulos 26 a 28 a citação de Sidom. Se temos 3 capítulos, todos eles estão falando de Tiro. Só no final vem no capítulo 28, versos 21, 22 e 23, que falam então sobre Sidom. E a expressão básica é esta, versos 21 a 23. Filho do homem, dirige o rosto contra Sidom e profetiza contra ela, e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. Não traz mais detalhes, mas voltando, esses 3 capítulos falam largamente sobre Tiro e a sua destruição total. Volto a afirmar, a arqueologia mostra que onde era para estar Tiro é só uma parte de montanha ou de pedra e vazio. E observe que 2 citações diretas: no fundo do mar, no fundo do mar é onde está o resíduo de Tiro. Deus falou, Deus cumpre. E Deus é quem levanta as nações e quem abate as nações. Seguindo na nossa lição, vamos para o 3º subtítulo agora, que é juízo contra o Egito. E são, outra vez destaquemos, 4 capítulos falando só do Egito. Então as palavras são largas e discorrem bastante falando do Egito. E nós vamos simplificar em poucos versos. Inicialmente, Ezequiel 29, versos 2 a 7. Assim lemos nas Escrituras, versos 2 a 7. Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e todo o peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Verso 7. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhe rasgaste todo o ombro, e encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Essa palavra inicial é a soberba de Faraó ou do Egito, que Deus viria a abater. E principalmente
Deus repreendendo Israel, mostrando que a grande nação do Egito, que eles sempre se apoiavam, não servia para nada senão para ferir a eles mesmos. Era como um bordão, era como um apoio que na verdade quebrava-se e trazia ainda ferida. Em particular agora, por ocasião de Nabucodonosor, porque foi o Egito que deu falsa esperança a Israel de que ia protegê-lo contra Nabucodonosor, mas depois se afastou e deixou Israel entregue na mão dos caldeus. Mas de qualquer jeito, com o Egito defendendo Israel, não, Israel teria a sua repreensão, como agora a palavra fala da correção de Deus contra o Egito. E interessante, lendo agora os versos 12, 13 e 14, nesse capítulo 29, verso 12, inicio: porquanto tornarei a terra do Egito em assolação, no meio das terras assoladas, e as suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em assolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos, entre os quais foram espalhados. 14. E removerei o cativeiro dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem, e serão ali um reino baixo. Agora nós estamos aqui, século 21, milhares de anos depois, conferindo que deu o grande Egito, desde Nabucodonosor para cá, é uma nação pequena, sem significado maior no universo, entre as outras nações, porque Deus o decretou assim. Observe, nações sumiram, e como a própria Caldeia, a Síria, eram poderosíssimas, mais do que o Egito, mas sumiram, enquanto que o Egito, Deus falou que permaneceriam, mas como uma nação pequena, fraca, no meio dos povos. E é o que aconteceu. Mas indo ao nosso texto, nosso material de classe, no primeiro parágrafo temos: segue-se o juízo contra Faraó, cujo pecado é designado primeiramente como a presunção de que o Egito lhe pertencia, e nem mesmo Nabucodonosor poderia tomá-lo. Depois, a traição contra Judá, ou depois da traição contra Judá, ao incitá-los a se rebelarem contra o império caldeu, para abandoná-los à sua própria sorte, agindo como uma cana quebrada, que nós lemos, capítulo 29, versos 6 e 7. Mas o interessante é também notar aqui que, embora o Egito esteja designado ao castigo, o Senhor não irá destruí-lo para sempre. Antes, lhe permitirá voltar a ser uma nação, antes mesmo de restaurar Israel, mas nunca mais mereceriam a confiança de qualquer outro povo, pois serão ali um reino baixo, fraco. Verso 14. Ou seja, sem glória e poderio do passado. Note-se também neste capítulo que o Senhor promete fazer do Egito um espólio para Nabucodonosor, um saque tão grande que valeria por todo o prejuízo da guerra contra Tiro. Em particular, nós temos a citação disso mesmo, que Deus faria Nabucodonosor ir contra o Egito para a repreensão do Egito, castigo, e também para Nabucodonosor tomar toda a riqueza do Egito,
como pagamento de Deus para ele fazer o juízo de Deus sobre a face da terra, e para custear as muitas guerras que eram guerras que Deus determinava para Nabucodonosor fazer. E observem, Deus sempre repreendeu o povo dele de confiar no Egito, de buscar socorro do Egito. Várias vezes nós temos isso, em particular em Isaías, e aqui está o juízo final. Tanto o ajudador como o ajudado, ambos são repreendidos, Israel de um lado e o Egito do outro. Ou seja, o Egito não era para ser procurado como ajudador. O socorro de Israel é o seu próprio Deus, aquele que fez os céus e a terra. Uma falha grave, e Deus agora mostra a inutilidade desse Egito. Mas ainda mais um texto, em Ezequiel capítulo 30, começa uma lamentação larga, extensa, tanto no capítulo 31 e depois no 32, do que resumimos praticamente nesses versos 10 e 11, que dizem: assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra e desembainharão as suas espadas contra o Egito e encherão a terra de traspassados. Ou seja, quebra do Egito para ser uma nação pequena como hoje vemos. Onde está aquela grandeza? Onde está aquele poderio? Onde está aquela riqueza? Só na história, porque Deus fez abater tudo isso. Mas lembrem-se que em outro lugar, em Isaías em particular, Jeremias, Deus também terá o seu momento de julgar a própria Caldeia, como teve um momento próprio também de repreender a pessoa individual de Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor se dobra diante de Deus, enquanto outras nações e a própria Caldeia não se dobra diante de Deus, e nisso existe a quebra. Muito bem. E o último parágrafo, juízo contra o Egito, seguindo a característica lamentação do capítulo 30, no capítulo 31, o faraó é comparado à Síria na sua grandeza e formosura, tal como o cedro do Líbano ou uma árvore frondosa no jardim de Deus, mas que seria abatido pela sua soberba. Mais uma vez notamos o senhorio de Deus sobre todas as coisas, e como até os mais poderosos da terra exercem sua autoridade por delegação divina, enquanto cumprem fielmente o seu papel, mantêm posição de destaque diante de Deus, mas ao se ensoberbecerem, são desarraigados e lançados por terra. Aí observe a gravidade da soberba. A soberba, sim, traz logo depois a ruína, e Deus despreza os soberbos. E isso falado agora individualmente, falado para nações também. Portanto, irmãos, cuidado com a soberba. É o que Davi chegou a dizer: Deus, livra-me da soberba, aí sim estarei livre de um grande mal. E às vezes pessoas simples são soberbas também. Não pensa que não são, não. Às vezes no seu coração se acham a superior ao outro, enquanto nós temos que considerar uns superiores a nós, ou seja, considerar uns aos outros superiores a si mesmo, e não acharmos que nós somos melhor ou superior ao outro. Ainda mais quando sobre nós está a mão de Deus, o senhorio de Deus, e se são filhos de Deus, a paternidade de Deus. E nisso, equidade
entre todos nós, o que Deus espera, ou aquilo que é dito, amar o próximo como a si mesmo. Isso colocado, podemos encerrar esta nossa lição, quando no nosso material de classe temos o texto: Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todos estão sob o seu poder e autoridade, e devem responder por seus atos diante dele, de acordo com o conhecimento, a responsabilidade e o poder que ele concede a cada um para administrar. De fato, o juízo começa pela casa de Deus, mas se estende além e alcança a todos os povos e a cada indivíduo. Essa é a realidade que está para nós considerarmos. Muito bem, observem nessas colocações todas, Deus é chamado juiz desde os tempos mais antigos. Quem conheceu a Deus, sim, sabe que Deus é juiz, é Pai, é Criador, é tantas coisas, mas também tem um momento em que Ele requer a prestação de conta. Ou que Salomão diz: teme a Deus, porque todos nós daremos conta do que temos feito. E isso nos leva ao temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, que nos ajuda a andar em humildade e nisto não ferir a verdade de que só Deus é o Senhor sobre todos os existentes. Assim, consideremos, encerrando a nossa lição, que vimos nosso esboço e desenvolvemos a lição tratando o juízo contra Amon, Moabe e Edom, juízo contra Tiro e Sidom, juízo contra o Egito. Ainda que esses dois subtítulos têm um texto bíblico muito extenso e falamos muito pouco, porque o assunto todo é Deus julgando essas nações. E o nosso texto áureo, e lembre-se os professores de que se Ezequiel falava no cativeiro, Jeremias falava em Jerusalém, e às vezes em Jeremias o texto está até mais claro. Assim, o nosso texto áureo é tirado de Jeremias capítulo 25, verso 29, que diz: eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficaríeis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Agora, observemos no estudo de Ezequiel e o quadro que nós temos no mundo. Que coisa terrível, para todo lado. E Deus não vai trazer essas coisas a juízo? E não é essa pandemia já um juízo? Então não temos que falar nada, temos que pedir clemência a Deus por nós mesmos. Quem sabe, assim nos humilhando, Deus se volta para nós com benignidade. Mas Deus é juiz, aí está a pandemia, não é à toa não, Deus rege o mundo, e tantos conflitos para lá e para cá, injustiças enormes. Pode atentar, Deus trará tudo a juízo. Vamos compreender isso. Fico olhando a história e lembre-se dos povos que eram oprimidos, apagados pelas drogas que o Ocidente mandava para lá. O ópio, o tempo do ópio, as terras dominadas pelo ópio. Agora parece que a Ásia se levantou, acordou, sim, da situação miserável que está, e está quase que dominando o mundo todo. Ou seja, o juízo de Deus tardou um pouquinho, mas chegou também, porque Deus sabe fazer o que tem a fazer. Portanto, irmãos, essas lições nossas de Ezequiel, podem observar, cabem direitinho nos dias de hoje. E assim
Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.